Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A paz esteja com cada um de vocês, a paz do nosso Deus. Palavras de esperança, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. A palavra de Deus não se deixa acorrentar. A palavra de Deus é livre e ela vai onde eu não posso ir, onde eu não consigo ir. Então é nesse sentido que hoje nós vamos refletir essa linda passagem que Paulo vai falar a Timóteo sobre as dificuldades do ministério. Então eu espero que você possa acolher com muito carinho o que o Senhor tem reservado para você nesse dia de hoje. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar o que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se ele quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus esta não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje dirigida a cada um de nós, renovada em nosso coração, vem nos fortalecer, vem nos encorajar. Paulo, ele diz diretamente a Timóteo, que ele sempre chama de filho, claro, no sentido espiritual. Primeiramente, ele pede a Timóteo para que ele possa progredir na graça de Jesus Cristo, ou seja, aprofundar cada vez mais, confiar cada vez mais no amor, na misericórdia e em tudo aquilo que Cristo tem reservado a cada coração. E Paulo diz o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, tudo que você aprendeu comigo, que você possa retransmitir isso a homens que sejam fiéis, homens que tenham testemunho de vida, que vão ouvir com atenção aquilo que você ouviu de mim e está anunciando, e que eles possam transmitir isso a cada coração. Ou seja, a mensagem tem que continuar sendo pregada. Então, aquilo que Timóteo ouviu de Paulo, ele retransmita a homens que sejam fiéis a esse anúncio, ao anúncio do Evangelho. E aí, a partir do versículo 3, ele pede a Timóteo, suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Na verdade, ele cita 3 exemplos muito interessantes aqui. Ele diz do soldado, ele fala do atleta e ele fala do trabalhador. Olha que interessante. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar o que alistou. Então ele primeiramente compara um cristão com um soldado. Ou seja, é preciso que esse soldado, é preciso que esse sacerdote, no caso de Paulo, e ele faz a comparação de Paulo com o soldado,
ele se empenhe a servir apenas aquele que o alistou, o seu comandante. Porque se ele for atuar como soldado e for ter mais alguma outra obrigação como civil, ele pode não conseguir atender bem aquele que ele está ali, que ele quem o alistou, né? Então Paulo está querendo dizer, olha, se empenhe na evangelização, não é preocupar mais com essa questão da vida civil, não. Agora você tem que estar atento à missão que você foi confiada. Do mesmo jeito, no versículo 5, ele vai citar o exemplo do atleta. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras, ou seja, ele tem que se empenhar, ele tem que treinar, ele tem que ter cuidado com a alimentação. E também, quando ele for disputar qualquer que seja a disputa, essa disputa tem regras. E essa regra tem que ser seguida. O versículo 6 já conta para nós que é preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se ele quer boa colheita. Ou seja, se ele quer ter bons resultados, ele tem que trabalhar com empenho. E isso tem a ver, na verdade, que Paulo está querendo fazer reflexão com Timóteo, com cada um de nós, quando nós assumimos algo a fazer, que sejamos dedicados, que possamos dar prioridade e fazer com entrega total aquilo que nós somos chamados e tivemos como proposta de cumprir. Como diz a expressão do próprio Cristo, ninguém pode servir a dois senhores. É preciso então dedicar-se com empenho na missão ao qual fui chamado. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo, como um sacerdote, como aquele que foi chamado para evangelizar, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, ele está sendo chamado a dedicar-se com exclusividade ao anúncio do Evangelho. Dedicar-se da mesma forma que um atleta dedica-se para cumprir ali a sua meta e conquistar os prêmios. Da mesma forma que o lavrador, ele planta para ter resultado. E da mesma forma que o soldado se alista para atender a tudo aquilo que os seus comandantes a ele designar, Paulo está dizendo, então faça o mesmo no que diz respeito à evangelização. Almas serão alcançadas pela pregação da palavra, pelo testemunho, pelo anúncio do evangelho. E aí o versículo 7, Paulo já vai dizer, entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. A certeza é essa. Quando nós nos colocamos para servir a Deus, para colocar-se à disposição de Deus, nós precisamos confiar, meus amados irmãos, que o Senhor vai nos dar a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. Ele não nos desamparará. O teu Espírito Santo vai iluminar o nosso coração, vai iluminar a nossa mente. E com certeza, Ele vai nos dar a graça de compreender para anunciar, de compreender para defender, de compreender para denunciar, para exortar. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, dedicamos a nossa vida, Ele não vai nos deixar de forma alguma passar vergonha. Ele vai iluminar nossa mente, nosso coração. E a palavra vai com certeza produzir muitos frutos no coração de quem acolher. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. Então, qual que é a grande referência para Timóteo, para Paulo, para João Batista e para você que está me ouvindo? É claro que é Jesus Cristo. Paulo faz essa menção novamente ao próprio Timóteo, levando ele com certeza a entender que o motivo de tudo isso que nós vivemos é Cristo. Amados, e tem me assustado muito nos últimos tempos, e nós que somos cristãos precisamos de redobrar as nossas orações. O tempo que vivemos não é um tempo fácil. Hoje, qualquer coisa que se diz, qualquer coisa que se fala repercute de uma forma grande demais. Se fala bem, até que não repercute tanto,
mas uma palavra dita de forma errada por qualquer pessoa que seja, um pregador da palavra, um servo de Deus, um padre, um bispo, um papa, é um perigo na mão da mídia, na mão de pessoas com má intenções. Hoje se fazem coisas, infelizmente, que distorcem a palavra de Deus. É verdade, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Ela hoje, mais do que nunca, ela chega em todos os lugares. Não é por falta da palavra de Deus que as pessoas estão se perdendo, não. É por falta de acolher a palavra. É o que está acontecendo, é isso. Porque hoje, qualquer hora que você quiser, é só você ir na internet procurar pregações católicas. Você vai ter lá uma imensidão de grandes pregadores levando até você a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca se deixou acorrentar e hoje ela é mais livre do que nunca. O que acontece é que as pessoas interpretam a palavra de Deus do jeito que elas querem, fazem da palavra de Deus, às vezes, até uma arma para confundir as pessoas, para desrespeitar as pessoas. E aí eu pego um versículo isolado, tiro ele do contexto e faço as pessoas de besta e arrasto elas para onde eu quero. Então é preciso, você que está me ouvindo, conhecer a palavra, buscar vivenciar a palavra, para que ninguém te seduza nem te engane com discursos vazios e sem sentidos. É preciso mergulhar na palavra de Deus, porque essa palavra é livre e ela chega até nós e ela nos liberta, ela nos fortalece. Quando Paulo usa a expressão segundo o meu evangelho, claro que ele está dizendo é segundo o evangelho de Cristo, segundo esse evangelho que eu estou pregando, segundo esse anúncio que eu estou fazendo. Esse anúncio que eu estou fazendo, ele está me custando até mesmo a minha cadeia, a minha prisão. Ele diz ainda, por conta desse evangelho, eu estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Paulo está preso igual um malfeitor por conta da palavra que ele prega, que ele leva a todos os corações. Como ele está preso, ele escreve uma carta a Timóteo e é por isso que ele vai dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Neste momento eu estou aqui no meu quarto, onde estão meus livros, minhas bíblias, que eu gosto de usar para estudar, para refletir, o catecismo, as minhas imagens, as fotografias da minha família, o meu quadro de Cristo que está aqui atrás de mim. É aqui que eu estou, nesse instante. Levantei hoje com aquele sono, falei, nossa, podia dormir um pouquinho, né? Mas não, eu tenho que trabalhar e primeiramente tenho que levar a palavra de Deus aos meus irmãos. Então, daqui onde estou, daqui a pouco, meu Deus, quantas mil pessoas estão recebendo essa mensagem. Glória a Deus por isso. Uns ouvem, acolhem, mudam de vida. Eu recebi um testemunho esses dias de uma conversão. Meu Deus, Senhor, tua palavra é maravilhosa. Pena que eu não posso compartilhar muitos testemunhos que eu recebo, porque envolve muitas questões pessoais. Os testemunhos, eles chegam dizendo o nome de pessoas e por respeito a essas pessoas, então eu não compartilho. Mas vocês não têm noção da alegria que meu coração fica de saber que a palavra de Deus que está sendo pregada aqui desse quartinho, do meu quarto de guerra, essa palavra tem chegado até muitos corações, levado à conversão, à cura, à libertação, tem dado orientação, tem dado discernimento. Quantas pessoas têm partilhado que têm se apaixonado pela palavra de Deus depois que começou a ouvir as palavras de esperança. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Aí agora vem dois versículos muito bonitos, 3 na verdade, né? Mas vamos lá, o versículo 10 está dizendo assim, tudo suporto por amor aos escolhidos. Paulo é um homem muito forte, muito persistente e com a graça de Deus cheio demais do Espírito Santo. Porque ele suporta tudo isso, as humilhações que ele enfrenta, a cadeia, até mesmo acredito eu que a violência contra o seu próprio corpo. E ele diz com todas as letras, eu suporto isso por amor aos escolhidos e para que eles consigam alcançar a salvação. E olha o efeito que essa palavra ainda produz hoje no seu coração e no meu, pela ação do Espírito Santo.
Olha como Paulo termina a primeira parte desse capítulo 2. Se morrermos com ele, com Cristo, né? Com ele viveremos. Então essa é a esperança da igreja. Se morrermos com Cristo, nós vamos com ele viver, com ele. E nele vamos ressuscitar e vamos viver a vida eterna. Essa é a fé. Se soubermos perseverar com ele, reinaremos. Então a palavra de ordem aqui é perseverança. Perseverança. Não podemos desistir dessa caminhada rumo ao céu. É persistindo, é perseverando que nós alcançaremos a vida eterna, irmãos. Agora preste atenção no último versículo. Se porém o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Qual a atitude, qual a decisão de cada um de nós? Se renegarmos a Cristo, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele não será. Ele continua fiel. E ele não vai se desdizer-se ou contradizer-se de forma alguma. Então que a palavra de Deus hoje, que é livre, que não está acorrentada, possa chegar ao seu coração. Possa te impulsionar a perseverar para reinar com Cristo. Porque se morrermos com ele viveremos. E que nós tenhamos força para nunca renegar a Cristo. Tenhamos força para continuarmos fiéis. E que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo a sermos também testemunhas de Cristo. Bons soldados, bons atletas, bons lavradores, que ao assumir a missão, ao assumir o compromisso, nós possamos ser fiéis naquilo que assumimos diante de Cristo. Vem Espírito Santo, como a chuva que cai lá fora, encharcar os nossos corações, para que a palavra de Deus que está caindo no terreno fértil do nosso coração nesse dia de hoje, possa germinar, possa crescer e possa produzir frutos de vida eterna, frutos de santidade, frutos de conversão. Que este meu irmão, essa minha irmã que ouve a minha pregação agora, sinta a ação do Espírito Santo em sua vida e deseje ardentemente uma conversão sincera, um desejo de santidade, um desejo de lutar pelas coisas do céu. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo para que possamos ser fiéis anunciadores desta palavra, que nada pode acorrentá-la. Que possamos pregar com palavras, com gestos, com ações e com a vida. E aqueles que virem qualquer um desses gestos sejam tocados pelo teu amor e possam lutar com todo o empenho para um dia contemplarem a Deus face a face. Obrigado, meu Senhor e Deus, por essa palavra que chega primeiramente ao meu coração e que me motiva, me encoraja e me transforma, para que ela chegue também a muitos corações e produza prodígios, milagres e sinais. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.